Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de leitura bíblica. Vamos lá, hoje é um sabadão, dia de festa. Bom dia, Carlita, graça e paz. Só ajeitar aqui isto. Bom dia, Regiane, graça e paz. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, compartilhe com as pessoas, tá bom? Compartilhe. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma live de leitura bíblica. Mais uma live, eu não fixei, vamos fixar. Fique isto. Leitura bíblica de hoje, Êxodo, do capítulo 15 ao capítulo 18. Mais 4 capítulos vamos estar lendo, vamos estar analisando alguns textos, será poderoso, para a glória do nome de Jesus, né? Seja bem-vinda, bom dia, graça e paz. Hoje está corrido, porque hoje é o dia da nossa festa, amém? Então se prepare aí, se você pode estar conosco logo mais às 19 horas, nós estamos lá na igreja Rave comemorando o nosso segundo ano, isso mesmo, 2 anos de igreja para a glória do nome de Jesus, e Deus tem sido muito fiel para conosco, para com a sua igreja, poderoso. Bom dia, Thaís, graça e paz. Vamos lá, já enviou aí, já clicou no aviãozinho, já enviou para as pessoas aí? Isso aí, faça isso. Clica no aviãozinho, selecione os amigos, ou, se você preferir, coloque lá no status do WhatsApp, envia para os grupos. Será um tempo poderoso, tá bom? Como todos os dias. Hoje nosso papel é ler o Êxodo capítulo 15 ao capítulo 18, né? Mas hoje eu quero me basear, depois de ler, depois de analisar, começa a aparecer tantas coisas importantes, né, irmãos? Meu Deus do céu. Há tantas coisas importantes para falar que a gente acaba ficando sem escolha, fala, meu Deus, e agora o que eu vou falar? Né? São 4 capítulos, tem muita coisa para se analisar. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí, nesses 40 minutos, 1 hora, a gente consegue encerrar aí. Eu não quero passar, tá bom? Eu tenho me empolgado aí, tenho esticado um pouquinho, mas hoje eu preciso terminar aí com 40 minutos, 1 hora, que nós temos outras atividades aqui, tá bom? Então, Êxodo capítulo 15, nós vamos ver que o capítulo 15, ele fala do cântico de libertação de Israel, né? Nós vamos ver aqui as palavras de Moisés a todo o povo de Israel, de tudo que tinha acontecido, as manifestações de Deus para com o povo, né? A dança da nossa querida profetisa Miriam, né? A alegria dela em contagiar a libertação que Deus dá ao povo de Israel. Depois nós vamos aqui na finalização do capítulo 15, nós vamos para as águas amargas de Mara, né? Mais uma vez, né, irmãos, não tem jeito. Ser humano é complicado. O ser humano é complicado. Mais uma vez, depois de ter experimentado o sobrenatural de Deus, depois das 10 pragas, depois da abertura do Mar Vermelho, o povo agora está no deserto, encontra a água, esta água está amarga e o povo mais uma vez, eles começam a se queixar.
né? E volta-se contra Moisés, né? Preocupados com o que vão beber, com o que vão comer. E mais uma vez por bondade. E aí, claro, eu quero começar aqui mostrando para os irmãos, para os nossos queridos ouvintes aqui nesta manhã, como o nosso Deus é um Deus de amor, né? Durante muitos anos da minha vida, antes de começar a ler a palavra, né? Durante muitos anos da minha vida eu achava o Deus, né? Que é o mesmo Deus do Velho Testamento e Novo Testamento, mas eu achava o Deus do Novo Testamento muito carrasco, juiz, né? Aconteceu, ele já punia, e não é bem assim, né? Essas eram as nossas palavras, né? Porque o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, mas dando uma referência apenas, tá? O Deus do Velho Testamento, ele é rico em amor. Olha lá, irmão, se essa paciência que Deus tem com o povo de Israel, reclamando e duvidando e se queixando, e Deus faz o quê? Nada. Deus apenas faz ou responde o clamor do povo. Então aquela visão do Deus carrasco, do Deus que desobedeceu, ele vai arrebentar, ele vai matar, ele vai destruir. Não é esse Deus. Não é esse Deus, né? Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de favor, que mesmo o povo oscilando na sua fé, na sua crença sobre ele continua fiel. Ele continua fiel, ele continua ali a prover, a cuidar do povo. Talvez se fosse eu e você, nós já tínhamos desistido de tentar levar esse povo para uma terra. Nós tínhamos olhado assim e falado, quer saber? Chega, o povo que reclama, não é assim? Pensa você e nós pastores que hoje, claro, lideramos um povo muito menor, porque Moisés liderava aqui em torno de 3 milhões de pessoas. Imagine, irmão, você liderando mais de 3 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Então hoje como igreja nós lideramos, imagine as queixas que nós ouvimos. Imagine os problemas que nós ouvimos, imagine as reclamações que nós ouvimos. É impossível agradar a todo mundo, por isso que o pastor ele precisa fazer o quê? A vontade de Deus. Porque se ele for desenvolver uma igreja fazendo a vontade das suas ovelhas, ele só vai encontrar problemas. Ele só vai encontrar problemas. É terrível. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, de olhar para as escrituras e falar, não, o Deus do passado era um Deus cruel. Que nada, irmãos, o nosso Deus exala em amor. E quem está mostrando isso é a própria escrituras. A própria escritura está mostrando um Deus que caminhou com este povo, um Deus que deu as 10 pragas para livrá-los do Egito, um Deus que abre o mar vermelho e lhes vê esse milagre extraordinário. Depois eles verem o mar vermelho fechar e destruir os soldados de Faraó. Agora eles estão no novo caminho. Cantaram, agradeceram, festejaram e agora estava no caminho, e porque houve um pouco de ausência de água, eles começaram a reclamar. Mas Deus, como grande e bondoso, o que ele fez? Mais uma vez, o nosso Deus, ó, aqui, ó, mais uma vez, ele faz algo para dar de beber ao povo. Ah lá, vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Êxodo 15, 24, diz assim, o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água e ela se tornou boa para beber. Olha lá, na hora da reclamação do povo, na hora que o povo está ali se queixando, né?
Isso é curioso demais. Na hora que o povo está se queixando, Deus não está ali contrariado. Deus não está ali revoltado, eu vou destruir nada. Deus vai lá e responde dizendo, é água que vocês querem? Então tome água. Nós chegamos aqui agora no capítulo 16. E no capítulo 16 agora eles estão reclamando. Mais uma vez. Eita, povo difícil, não é não? Meu Deus, será que você é assim? Ô pastor, ô bispo, Deus que me livre. Será que é Deus que me livre? Vamos lá, Êxodo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou a Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comiam pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés, veja, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia, com isso, eu os provei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então, olha lá, irmãos, meu Deus do céu, mais uma vez, o povo se queixava, porque no Egito tinha carne à vontade, tinha carne, né, e pão para comer. Agora escute, querido, eu ministrei recentemente, eu usei esse texto como exemplo, né? Preste bem atenção. Eles tinham, né, como ele estava dizendo, eles estavam sentados ao redor das panelas cheias de carne e comíamos, melhor dizendo, pão à vontade. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é bom aos nossos olhos, mas que não nos tira de uma mentalidade escrava. Já imaginou pessoas quererem ficar na escravidão porque lá tem comida? Bom dia, tia Lia. Então já imaginou, irmãos? O que vale mais, a comida ou a liberdade? O que vale mais, comer carne e pão ou estar livre do jugo de Faraó? Então este povo de Israel, eles oscilavam muito, vendo as maravilhas de Deus. E são mal agradecidos porque tudo que Deus já havia feito, sobrenatural, irmãos, que Deus havia feito agora, eles viram e falam que era melhor deixá-los morrer no Egito. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. E aí o que Deus faz quando Deus escuta a reclamação? Mais uma vez Deus supre a necessidade do povo. Porém, agora Deus faz uma prova com eles. Deus orienta, olha, eu vou mandar pão do céu e vou mandar carne. Mas isso será diário, ninguém pode guardar, você vai pegar alimento para o dia. E nós vamos ver no livro de Êxodo, no capítulo 16 seguindo, que o povo, ele não obedece, mesmo Deus dizendo assim, ó, pegue apenas a comida diária. Não é para pegar mais e nem menos. Pega o que você precisa. E o que era esse maná, né? E o que era esse maná, né? O maná, na realidade, não era um pão, tá? Não descia um pão do céu. Porque a gente fala assim, o maná, o crente já pensa assim, nossa, Deus fazia pão e o pão caía e o povo só pegava e comia. Não, tá bom? Se você pensava assim, não é assim que acontece, tá bom? Se você leu aí com atenção, realmente o maná era uma farinha, né? Era um grão, era uma farinha que daria para o povo fazer pão, que daria ao povo fazer massa, né? Tem aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha grifado, mas acho que eu
Aqui, achei, tá? Então aqui, ó, no capítulo 16, verso 31, ele vai falar o que era, ó. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Deve ser muito saboroso, né? Uma massa folhada de mel deve ser muito saboroso. Só que você vai entender, é uma farinha, um grão, né? Então Deus ele derramava esta farinha, né? Este grão, essa farinha não, este grão, tá bom? Desculpa a expressão farinha, embora é o que é parecido, mas e aí esse povo recolhia ali 2 litros, né, daquela farinha, né, 2 litros aí comparado a 2 quilos, e aí eles faziam o pão, entendeu? Ahn, eu não falaria o rei da gula, porque assim, eles não comeram tudo, né? Eles guardavam, né? Então não era da gula, era mais a falta de confiança em Deus, né? Por mais que Moisés dizia para eles não guardaram por quê? Porque provavelmente o seu coração não confiou que no outro dia Moisés, ou melhor, Deus, mandaria novamente o maná. Então não se caixa em gula porque eles não comeram, né? Gula, porque a gula é você comer, né? Comer ali, né? Como se nunca mais fosse comer, né? E no caso deles, eles comeram, mas eles guardavam, né? Eu não sei, sinceramente, na leitura que eu fiz, eu não olhei com esse olhar. Eu teria que ler de novo agora com essa perspectiva. Será que se encaixa como gula? Eu não percebi, mas eu entendi mais como uma ausência de fé, sabe? Como uma falta de crer, de confiar mesmo. Eles guardavam com esse sentido. Tanto que quando eles guardam, nós vamos ver que acontece o quê? Aquele maná se torna polurento, ou seja, ele apodrece, ele mofa. Porque não era para guardar. Deus havia dito, não era para guardar, tá? Então não é. E outra, é interessante, é muito. Isso aqui é um sobrenatural tão grande, Regiane, tão grande, porque não era a semente, não era o maná que durante 24 horas naturalmente ele estragava. Porque nós vamos ver que quando chega na sexta-feira que eles deveriam pegar uma quantidade, o Senhor Deus orienta eles pregar, sim, 2 quantidades. Uma quantidade maior, por quê? Porque o sábado era o dia do descanso, o sábado era o 7º dia do Senhor. Então eles não poderiam trabalhar. Então, na sexta-feira, Deus orientava eles a recolher o dobro. E esse dobro não estragava. Depois que passava de sexta para sábado, não estragava. Por quê? Porque esse maná ele tinha um olhar muito mais sobrenatural do que natural. Muito mais sobrenatural. Então, quando eles fizeram o pão com a primeira massa, né? A massa ali durante 24 horas passou, ela estragou. E acontecia algo muito, muito específico, né? Era derramada esse grão caía, né, sobre a rua, sobre o chão, né? Sobre o chão, e eles recolhiam esse grão. E aquilo que ficava, conforme o sol ia aquecendo, aquilo derretia e sumia, né? Olha só, Deus ele é tremendo, irmãos. Deus ele é tremendo. Deus inventa uma nova massa para fazer pão, que se ela tivesse contato com o sol, ela some. Só que ela aguenta ir para o forno. É um sobrenatural, né? É um sobrenatural. Porque, peraí, se ela não aguentasse calor, essa massa ela não deveria ir para o forno. E ela vai para o forno porque eles fazem pão. Eles fazem pão com aquela massa, né? Mas o sobrenatural de Deus é tão poderoso que quando o sol erguia-se, né, mais quente, aquela massa que estava no chão, ela desaparecia, ela evaporava como água. Tremendo, tremendo, que sobrenatural. Então, não era o pão, tá? Esse manar mesmo não era o pão, literalmente, era um grão. Isso precisa ficar claro para você que está lendo a palavra, porque às vezes a gente vê o pastor ou o pregador falar maná, 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 maná. A gente começa a desenhar o maná como um belo pão descendo do céu e aí a gente comendo, pronto, né? Mas aí esse maná era grão, tá? Isso é importante a gente frisar. E aí
o Senhor Deus, ó, anteriormente, antes do versículo 31, no versículo 38 do capítulo 16, olha só, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer a minha ordem e instrução? Olha, a Regiane colocou aí, eu achava mesmo que era um pão. Não, é normal, rei, porque eu também achava, conforme os pregadores vão falando, né, o maná, que era o pão do céu, a gente já acha que descia pronto, pá, né? Mas não é isso que a Escritura Sagrada diz. Por isso que é importante ler. Tá vendo, irmãos, a importância de você ler as Escrituras? Porque às vezes aquela mensagem que o pastor está dando de púlpito, mas ele cometeu um erro? Não. Literalmente o que o texto diz é isso. Olha lá o que o texto diz, está lembrado? Você lembra o que o texto diz? Você lembrou lá? Olha só, o texto diz, versículo 3. Se ao menos o Senhor tivesse... Não, peraí, deixa eu ver. Versículo 4 do capítulo 16, ó. Então o Senhor disse a Moisés: veja, farei chover comida do céu para vocês. Então Deus, ele fala comida do céu. Talvez outras traduções possa estar aí expressando pão do céu, mas não era literalmente o pão, né? Era um grão, e eles recolhiam aquele grão e preparavam o pão para comer, né? Então isso é muito importante. Então, aqui no capítulo 16, versículo 28, a gente começa a ver Deus agora, né? Num palavreado humano, tá bom? Numa fala humana, porque essa aqui eu vou expressar humanamente, tá bom? Falando, tá? Mas aqui a gente vê Deus começando a colocar limite no povo de Israel. Agora lá, ó. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo recusará obedecer às minhas ordens e instruções? Então é como se Deus falasse assim: epa, minha paciência tem limite, hein? Ela tá acabando. Ela tá acabando. E aí, vai passando, né? Israel vai pegando esse grão, ele vai comendo, né, a carne. E aí o texto diz no versículo 35, os israelitas comeram maná durante 40 anos. Irmãos, imagina 40 anos de maná, meu Deus do céu. Será que eles usavam aí algumas coisas para diferenciar? Porque será que não enjoava? Porque lembra que o texto diz? O texto diz que era uma massa folhada de mel, então era uma massa doce, não? E doce, a gente sabe que com o tempo o doce ele traz um certo enjoo, né? Mas 40 anos comendo maná, meu Deus do céu. A Thaís colocou: o povo era obstinado, mesmo vendo as maravilhas, a desobediência reinava no meio deles. Era a verdade, Thaís. Só o sangue do cordeiro. Né? Aqui no capítulo 16, então, a gente encerra, né? A gente encerra aqui vendo, né? Ouvindo aqui, lendo que eles comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde estabeleceriam, e comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã, né? A vasilha usada para medir a farinha continha um homer, né? Que era uma 10ª parte da medida padrão, né? Então, aqui dá algumas orientações. Aqui no capítulo 17, nós vamos ver falar sobre a água da rocha, tá lembrado? Que o povo, mais uma vez, olha só, irmãos, meu Deus do céu, que Deus abençoe a vida de Moisés. Meu Deus. Isso mesmo, Rê. É tudo uma referência, literalmente. Quando Jesus, quando Jesus diz isso, ele não quer dizer apenas pela ação da multiplicação dos pães no Novo Testamento. Ele está falando do manar mesmo, né? Ele está falando do povo que não é só de coisa natural, né? Embora o maná seja uma coisa sobrenatural, mas era algo sobrenatural que se tornou físico, né? Então Jesus está dizendo, não é só do físico, não é só do carnal que o homem vive, né? Não é só do pão carnal, né? Existe algo maior, algo mais poderoso que a sua palavra, né? Que é as palavras de Deus. Então aqui no capítulo 17 nós vamos ver, mais uma vez o povo se queixar a Moisés porque não tinha água.
E aí o Senhor orienta a Moisés a pegar a vara e tocar na rocha e da rocha dar água, né? E aí o povo irrita, Moisés vai lá e dá-lhe uma batida na rocha e a rocha dá água para o povo, e o povo mais uma vez bebe. Mas o povo complicado, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que não deixa as minhas ovelhas serem como o povo de Israel, né? Não, meu Deus do céu, que povo complicado demais. E aqui nós vamos entrar onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Eu quero parar aqui para analisar um pouco esse texto, que é o capítulo 17, do versículo 8, que vai falar sobre Israel derrota os amalequitas, tá bom? Israel derrota os amalequitas. Só vou fazer uma referência aqui ao capítulo 18. Capítulo 18 é a visita do seu sogro Jetro, do sogro de Moisés chamado Jetro, tá? Ele era, lembra? Jetro era quem? Quem lembra? Quem lembra aí? Vamos ver se a mente de vocês está ativa aí. Quem lembra? Quem era Jetro? Não vai adiantar falar que ele era sogro de Moisés. Eu quero saber qual era o ofício de Jetro, tá? Qual era o ofício de Jetro? Quem ele era, tá bom? Quem era Jetro, tá bom? Escreve aí para mim, vocês que estão comigo nesta manhã. Isso, ele era sacerdote da onde? Agora vocês têm que me falar da onde. Ele era sacerdote, mas não tinha sacerdócio ainda em Israel. Então, da onde que ele era sacerdote? Isso é importante, tá bom? Então, aqui no capítulo 18, nós vamos ver a visita do seu sogro, Jetro, e Jetro vai dar um conselho para Moisés a respeito do povo, né? Atender aquele povo todos os dias é maçante, complicado. E aí Deus dá, com certeza, Deus dá uma orientação a Jetro, e Jetro passa o conselho sábio a Moisés, e Moisés faz e se torna um pouco mais leve, né? A sua liderança referente a Israel. Mas não é isso que eu quero me apegar, tá bom? Somente a Neia Thaís colocou sacerdote. Eu quero saber quem de vocês sabe sacerdote da onde, tá? Então coloca aí para mim, sacerdote Tananã, que eu não vou falar, tá bom? Vamos lá. Êxodo 17, 8, tá bom? Tô esperando vocês a mandar aí para mim. Refresca a mente aí, não deixe esquecer, são pontos cruciais da leitura. Diz assim o texto. Êxodo 17, 8. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso, Êxodo 17, 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra os exércitos de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minhas mãos a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Deixa eu ver o que a Rei colocou. Não, Rei. Não, é outro. Vamos lá. De Amaleque. Moisés e Arão e Ur subiram, né? Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo. Eles tinham avantado uma pedra para Moisés e se sentar, e um de cada lado mantinha as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Meu Deus! Que texto, né? Esse texto nos traz muitos, mas muitos ensinamentos. Isso, agora sim, Regiane. Jetro era sacerdote de Midian, tá? Então, Jetro era sacerdote de Midian, tá bom? Era a cidade, o local onde ele ficava, né? A região onde ele morava. Então, voltando para o texto, né? Esse texto aqui ele é surpreendente, porque ele tem alguns pontos importantes para analisar. O primeiro ponto que nós precisamos analisar é que nós vamos ver tantas guerras, né? Tantas guerras aqui no Velho Testamento contra várias nações. E o primeiro ponto importante a se analisar
é que as guerras, preste bastante atenção, irmãos, as guerras aconteciam não por causa do povo, tá? Não era por causa do outro povo, era por causa dos deuses, tá? Pode ver que em alguns momentos nós vamos ver nas escrituras falando assim, para que o povo saiba que o Senhor é Deus. Então as guerras que aconteceram entre Israel e Amaleques, os amalequitas, hititas, né, geazitas, todos os povos com quem Israel lutou, né, todos os povos com quem Israel gerou guerra, não era contra a nação, mas era contra o Deus da nação. Porque naquela ocasião, irmãos, preste atenção, toda a nação tinha uma divindade. Naquela ocasião, no passado, não existia o teísmo ou o ateísmo, tá bom? Não existia isso. Então, toda a nação tinha um Deus. Todas as nações tinham algum Deus. É complicado, Regiane. Então, escuta. Então, naquela época, só para a gente fortalecer, existiam vários deuses, né? E aí, as guerras que aconteciam, as nações tinham que lutar dando referência ao seu Deus. O Deus que era mais forte, aquela nação, aquele povo vencia. Então, essa era a mentalidade, tá bom, do povo. O povo não lutava assim, Israel lutou contra a Amalequita e Israel. Não, o Deus de Israel fez eles vencerem. Os deuses dos amalequitas perderam. Essa era a dinâmica das guerras, tá bom? Por isso que nós vamos ver essa declaração. Grava isso, porque isso é importante. Porque sabe por quê? Porque senão a gente vai ver Deus massacrando o povo, né? A gente vai ver Deus usando Israel para destruir muitas nações. Por quê? Porque Deus não lutava contra as nações, Deus lutava contra o Deus daquela nação, né? Então, Deus queria provar que não existia aquele Deus, que aquele Deus era falso, era fraco, né? Então, essa é a mentalidade, tá bom? Então, grave isso. E aí nós vamos ver o Senhor Deus levantar Josué através da vida de Moisés, não é verdade? E Moisés direciona dizendo, Josué, vai lá e batalha esta guerra. Pegue os melhores homens e vai para a guerra. Agora escuta, preste bem atenção. Tem algumas figuras aqui extremamente importantes. Josué, Moisés, Arão e Ur. São três figuras, né? Ou quatro figuras importantes. Quatro figuras importantes. Moisés, como líder, direciona ao seu liderado para ir à guerra. Josué vai à guerra. E Moisés fica no monte, com o cajado e as mãos estendidas, mas com o passar do tempo, os braços de Moisés se cansavam e aí os seus braços desciam e quando isso acontecia, Josué perdia a batalha. E novamente, quando as mãos de Moisés erguia, Josué ele vencia dos amaleques. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, muito forte, muito importante, é que tudo que nós fazemos não é apenas por nós mesmos, não é pelas nossas habilidades. Por isso que, como pastor hoje, eu entendo a importância de um discipulador, eu entendo a importância do discipulado, eu entendo a importância de um envio, eu entendo a importância de estarmos cobertos por uma liderança forte, por uma liderança que sabe o que está fazendo, uma liderança que está escutando a Deus, que escute a Deus. Porque preste bem atenção, Josué de fato era um grande guerreiro, mas Josué não estava vencendo pelas suas habilidades. Josué estava vencendo porque o seu líder estava o observando e com as mãos levantadas para ele. Existia uma direção da sua liderança. Por isso que a nossa submissão à liderança é importante, irmãos. E claro, eu já venho falando aí algumas correções de maus líderes, mas nós temos também bons líderes. Então, se o seu pastor, se a sua liderança é opção boa, você precisa andar em obediência.
Josué não estava ganhando porque Josué era o cara, Josué era o guerreiro habilidoso. O texto vai mostrar que não. Josué não vence pelas suas habilidades, Josué vence porque as mãos de Moisés estavam erguidas. E o texto faz questão de afirmar isso. O texto faz questão de afirmar de que o povo vencia, por quê? Porque a mão de Moisés estava erguida. E claro que neste texto nós enxergamos uma dinâmica poderosa da liderança e dos liderados, a unidade de uma liderança. Aqueles que estão na guerra, aqueles que estão empoderando os guerreiros e aqueles que estão sustentando o líder. Olha que papel poderoso, irmão. Se a igreja, escute, se a igreja entendesse essa dinâmica de autoridade, as igrejas iriam romper muito mais rápido. A unidade que fortalece, sabe? Quando Moisés envia Josué, a gente não vai ouvir de Josué: ah, Moisés, e por que você não vai? E por que você não vai estar lá? Não, Josué pega os homens mais habilidosos e vou para a guerra, vou obedecer o meu líder. E Moisés diz: eu ficarei lá no monte, olhando, observando você. E não era por acaso. Moisés pega a vara que Deus tinha lhe dado e Moisés ergue as mãos. Mas, com o tempo, os braços de Moisés cansavam. E devido a isso, a batalha recuava para Israel. Israel começava a perder todas as vezes que o líder, e olha só que poderoso, né? Todas as vezes que o líder fraquejava com os seus braços, o povo perdia a batalha. Então o sucesso, olha só que interessante, o sucesso de uma batalha está no apoio que você dá à sua liderança. Não adianta apenas ir lá, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas se você não tiver o apoio da sua liderança, se você não tiver o direcionamento da sua liderança, nada vai adiantar. Você só vai se cansar e vai perder a batalha. Mas aí 2 homens observaram isso. Arão e Hur observou que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo ganhava, mas quando a mão dele baixava, o povo perdia. Aqueles 2 homens, aqueles 2 servos, aqueles 2 liderados de Moisés observaram e teve uma expressão poderosa e uma inteligência poderosa, e eles falaram: vamos pegar pedra para Moisés. Sentaram Moisés na pedra e depois apoiaram os braços de Moisés, para que a guerra não fosse perdida, para que o povo de Israel não tivesse nenhum tipo de baixa. E ali o texto vai finalizar dizendo que Arão e Hur mantinham as mãos de Moisés erguidas. Assim as mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. Versículo 13. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então, olha só, irmãos, que coisa poderosa. Há uma gama de pontos que eu posso me aprofundar aqui. A obediência de uma liderança, a bênção de uma liderança, porque aquele líder era um bom líder, Moisés era um bom líder, e esse líder estava observando os seus liderados, como eles estavam lutando, e de uma expressão com as mãos erguidas, era como se Moisés estivesse abençoando a batalha dos seus liderados. Então isso é poderoso, essa unidade que nós vemos. A guerra não foi vencida porque Josué era habilidoso, e é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes, escuta, muitas das vezes, nós como ovelhas, tá bom? Agora eu vou falar para você como ovelha. Eu tenho falado aqui muito nesta live uma visão mais sacerdotal, né? Corrigindo, direcionando muito mais uma visão sacerdotal, pedindo para os líderes e pastores terem cuidado
e que vocês não se colocam debaixo de uma nova escravidão. Mas preste atenção, você que é liderado através desse texto, você precisa também entender que existe uma bênção liberada pela sua liderança. Se ela é uma boa liderança, se as pessoas que estão a te liderar é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, você deve se submeter a ele, obedecer a eles. Porque Josué não venceu, e ele era um bom soldado, mas ele não vence pelas suas habilidades. Ele vence pelo direcionamento, ele vence pelo olhar do seu líder, ele vence pelo apoio da sua liderança. E muitas das vezes nós queremos fazer o quê? Nós falamos com a nossa liderança. Se eles de repente não aceitaram a nossa visão, nós queremos fazer do nosso jeito. Ou quando o nosso líder fala assim, faça assim, no meio do caminho a gente muda. A gente quer fazer do nosso jeito. E aí as coisas vão dar errado, sabe por quê? Porque nós não fomos submissos à nossa liderança. Tava você achando que eu só ia bater de uma certa forma aqui nos pastores, pau na liderança? Não. Você, ovelha, também precisa ser obediente. Você quer vencer? Você quer exterminar os problemas da sua vida? Você quer exterminar, você quer ser vitorioso em suas batalhas? Escute também a sua liderança. O obedeça e você vai vencer não pelas suas habilidades. Você vai vencer porque Deus decidiu lhe abençoar. Hoje eu estou aqui, queridos, como pastor. Mas eu, como ovelha, eu sempre fui muito submisso aos meus pastores. Sempre, desde a Assembleia de Deus. Eu fui muito submisso aos meus pastores. Eu fui muito respeitoso aos meus pastores. Muito. Ouvia os meus pastores. Mesmo eu não concordando com a visão, eu me submetia, obedecia. Por quê? Porque eu entendia que eles eram a liderança, eles eram a palavra de Deus, ele era o alinhamento de Deus para a minha vida. E para a graça do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, melhor dizendo, eu fui bem sucedido. Eu só estou aqui porque eu permiti que homens com muita sabedoria guiassem os meus passos. Ouvi, atuei conforme a sua direção. Às vezes não concordava porque eu era imaturo, mas eu falei, não, eu vou fazer até eu entender de fato, porque na realidade eu era meio broncão, viu, irmãos? O meu problema era assim, eu precisava entender, tá bom? Quando eu entendia a visão do meu pastor, do meu líder, eu fazia, mesmo que o meu coração discordasse, eu fazia como se eu concordasse 100%. Sempre eu fui assim. Há uma importância, você quer ser vitorioso? Você quer ser vitorioso? Você quer vencer as suas batalhas? Então esteja submisso à sua liderança. Tá? Eu não estou dizendo de uma liderança escravatória. Tá? Não estou dizendo essa. Estou dizendo uma liderança de Deus, uma liderança cheia de Deus, uma liderança com visão do céu. Pode obedecer e você vai ser abençoado. Né? Caminhe em unidade com o corpo. Não divida o corpo. Eu, como pastor, eu costumo dizer, irmãos, o problema sempre vai chegar. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos chutar o pau da barraca quando o problema vier? Não é essa a visão. Quando o problema se instalar, nós precisamos resolver o problema. E aí nós vamos resolver em unidade. Vamos ouvir um, vamos ouvir o outro, vamos entender a visão que Deus está nos dando e vamos resolver. Esse precisa ser o caminho. Mas nós, na realidade, quando aparece um problema, nós não queremos resolver. Parece que a igreja, parece que as ovelhas não querem resolver o problema. Elas querem aumentar o problema. Elas querem que a gente pegue aquelas pessoas que é contra elas e crucifique-a. Pegue a lã dela, arranque a cabeça dela, asse ela, meu pastor. Não. Nós precisamos agir em unidade, porque nós trabalhamos em favor do bem comum do corpo. Está lembrado que Paulo vai dizer, se não me falha a memória, em 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12? Deixa eu ver se é isso, para não falar errado para vocês. Deixa eu ver se é 1 ou 2 Coríntios.
Aleluia. Deixa eu ver se é a 1ª ou 2ª Coríntios. É 2ª Coríntios 12 mesmo. Um só corpo com muitas partes. Tá lembrado do que ele diz lá? Nós estamos falando aqui de unidade. E Paulo vai reforçar esta unidade em 1 Coríntios 12. O corpo de Cristo, a igreja, ela é um corpo. E sendo corpo, ela precisa estar unida. Por quê? Porque se um pedaço deste corpo se ferir, todo o corpo sente. Ou todo o corpo deveria sentir. Porque é natural. Tá lembrado? Já passou por isso? Às vezes você tá aí dentro de casa, mete o dedinho numa quina de uma parede. Meu Deus do céu. Era só o dedinho, irmãos. Mas dói, não dói? Parece que a gente atingiu todo o pé. E na realidade só foi o dedinho. Só o dedinho. Porque o dedinho do pé também importa. Isso, o reino dividido não subsiste. Então nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos que parar de nos dividir e nos aproximar. Nos unir. Para quê? Para fazer a obra do chamado. E aí, claro, eu quero quebrar aqui o conceito ou o preconceito, né, de denominações. Eu estou falando de igreja como corpo. Eu não estou falando de denominações, tá bom? Nós temos que parar de nos dividir. A Assembleia de Deus, a Deus e Amor, a Adventista, a Presbiteriana, a Batista, a Igreja Rávia, a IBA, a Santíssima Trindade, a Jesus Me Chama, a Cristo e a Harmonia, todas essas igrejas são uma única igreja. Sara Nossa Terra, Paz e Vida, Mevan, Church Paz Church, né, que é do pastor Abe Uber, e tantas outras denominações, na realidade é apenas uma única igreja. Então nós precisamos parar de nos dividir. E escuta, preste bem atenção e eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar deixando uma pulga atrás da orelha de vocês. Toda, meu Deus do céu. Meu amor acordou, tá aqui comigo. Toda a denominação, que se acha exclusivista, que se separa e que ela é a única, ela se torna seita. Ela deixa de ser igreja e ela se torna seita. Tá ouvindo? Toda denominação, toda igreja que se separe, ela fala assim, só a gente vai para o céu. Só a gente. Aquela igreja, aquela denominação se torna seita. Porque ela se torna um grupo fechado. Ela se torna com as suas próprias regras. E a igreja não é uma seita. A igreja traz unidade. Aonde está isso na Bíblia? O povo judeu se une com os gentios. E a igreja gentílica, irmãos, você não tem noção do que era a igreja gentílica. Paulo atuava, por isso que a gente vai ver a igreja ali de Coríntios, tá? A igreja de Coríntios, Paulo atuava no meio de um povo extremamente imoral. Por quê? Porque o paganismo estava forte no meio dos gentios. O culto à sexualidade, o culto ao corpo, era forte no meio dos Filipos. Era forte demais. E aí Paulo não separa, Paulo não diz assim, olha, nós judeus somos a única igreja que Jesus vai vir buscar. Paulo, pelo contrário, Paulo ele agrega, ele vai somando. Amém? E eu vou encerrar com essa palavra. Então, caminhe com o prisma da unidade, sabe? Fortaleça a sua liderança, ajude a sua liderança, o seu pastor, os seus liderados, ajude. Se é um bom, escuta, se ele é um bom pastor, se ele é um bom, ajude, fortaleça.
Veja o que ele precisa de você. Pare de ser aquele crente que só está indo lá para comer. Eu vou lá só para encher minha pança espiritual e volto para casa com o bucho cheio. Misericórdia, irmãos. Misericórdia da sua vida. Não seja glutão espiritual. Não. Trabalhe também em prol do reino. Sirva de alguma forma ao seu pastor, ajude a ele de alguma forma. Mostre para ele que você está disponível de alguma forma. E escute, agora deixa eu encerrar com uma palavra bem forte para nós. Eu vou encerrar com isso. E sabe qual é o pior, irmãos? E sabe qual é o pior? Aqueles que mais reclamam é aqueles que menos fazem. Já viu isso? Aquele que não está na reunião de oração, aquele que não está na reunião da palavra, aquele que está muito ausente nos cultos, aquele que não faz parte de uma liderança, ele é mestre em reclamar. Que o Senhor tenha misericórdia de você e da sua língua. Não é não? Porque quem está envolvido, irmãos, está tão envolvido com a presença de Deus, está tão envolvido com o trabalho de Deus, está tão envolvido vendo o que Deus está fazendo que não tem tempo para reclamar. Então, no nome de Jesus, eu espero, no nome de Jesus, nós que estamos aqui nessa manhã, eu espero que você não seja um desses. E se você for, mude a sua rota. Pare de reclamar, vai trabalhar. Vai se doar, vai se gastar para o reino. No nome de Jesus. Porque quem está atuando, irmãos, não reclama não. Ele pode até discordar, mas aí, como ele está envolvido, ele fala a discordância dele, se alinha ao propósito e segue. Porque o objetivo é engrandecer a Deus, o objetivo é alargar as tendas do reino dos céus. É manifestar o céu na terra. Então, se tem algo atrapalhando, a gente corrige, a gente alinha e segue. Mas tem um monte de pessoas que não fazem nada, não querem participar de nada, mas está pronto a usar a língua como uma ferramenta ferina, não felina, que fere, que só reclama. É isso mesmo, Regiane. Amém? Então que você seja essa outra pessoa, essa pessoa envolvida, essa pessoa preocupada, essa pessoa que olha para o reino de Deus com detalhes. Talvez, escute, querido, eu vou encerrar aqui, tá bom? Talvez você não vai ganhar o mundo inteiro. Talvez você não vai agradar todo mundo e Deus não te chamou para agradar todo mundo. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Então apenas obedeça. Ah, pastor, mas eu não faço nada e não faço mesmo. Para mim tá bom assim. Então feche a sua boca. Não reclame. Eu tenho comigo, eu, Bispo Rodrigo, tá? Eu, Bispo Rodrigo, eu tenho comigo. Se você não coloca a mão no arado comigo, você não tem direito de levantar uma palavra de reclamar. Ah, mas eu acho que deveria fazer assim. Mas você faz o quê? Você está ajudando no quê? Para você opinar. E olha que eu não tô nem. E olha que eu tô falando em atividades, tá, irmãos? Eu tô falando em atividades. Eu não tô nem entrando no termo de contribuir, porque a gente tem gente que não é dizimista e nem é ofertante e reclama. Se um prego tá fora, ele reclama, mas nem o dinheiro para comprar o prego ele abençoa. Então, cuidado, irmãos. Eu penso assim. Eu penso assim. Se você não tem coragem de gastar ou gastar um pouco da sua vida, se você não tem um coração voluntário para doar, você também você vai ter o que você quer. Você não quer apenas ir para o culto e ter uma boa palavra e voltar para casa? Então você vai ter isso. Só que você também não tem direito de nada, de reclamar, não. Você não coloca a mão no arado. Você não é um braço forte. E se eu tô errado, irmãos, por favor, nós temos 2 minutos ainda para encerrar. Me fale aqui.
Fale, bispo, você está errado. Está errado? Deixa eu falar então. Quer dizer que você vai deixar alguém opinar na sua casa. Uma pessoa que chegar na sua casa, chegar lá, eu não gostei desse quadro na parede não. Nossa, essa cadeira tá velha, tá balançando. Ih, esse sofá não é nada confortável. Você vai deixar a pessoa opinar na sua casa? Ela comprou alguma coisa? Ela te ajudou a conquistar alguma coisa? Então presta atenção, querido. Se você não permite ninguém opinar na sua casa, você quer opinar na igreja sem colocar a mão? Hein, queridos? É que às vezes a regra só vale para sua casa, não é verdade? Às vezes a regra só vale para sua vida. Na sua vida ninguém pode tocar porque você que sustenta ela. E legal, você não ajuda no centro da igreja, mas você quer meter o dedo lá e falar mal do pastor, que o pastor está usando mal os recursos, você quer falar mal da liderança. Ah, eu não faria desse jeito. Claro que você não faria, você não faz nada. Eita, bispo, tá falando da gente? Irmãos, escuta, essa live fica gravado. E talvez um curioso vai entrar e precisa ouvir essa palavra. Tá bom? Se não é para vocês, diga amém. Eu sempre digo assim, quando Deus está mandando uma palavra, se é para mim, eu visto ela. Se não é, eu falo, glória a Deus, Senhor, que eu não estou caminhando assim. Glória a Deus que eu sou diferente. Glória a Deus que o Senhor me fez diferente. Então preste atenção, você que está comigo e você que vai ouvir esta live depois. Vigia. Não seja usado por Satanás para denegrir, para reclamar. Não faz nada. E quer reclamar, quer ainda ter direito de ficar bravinho. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém. Glória a Jesus. Obrigado por este tempo. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós mesmo. Não esqueça, hoje às 19 horas, você é meu convidado, tá bom? Você que está aí nessa live, você é meu convidado. Festa na Igreja Rave, Rua Bartolomeu Rampini, número 27, tá bom? Perto do Parque, ali no Parque Maria Fernanda, perto do Terminal Varginha, tá? Não da Estação Varginha, do Terminal Varginha. Mas a estação também não fica distante. Tá tudo ali perto, menos de 1 quilômetro, tá? Vamos lá, teremos uma grande festa, um tempo de celebrar. Eu sei também, escute, queridos, eu vou encerrar aqui. Eu também quero me solidarizar com vocês, tá bom? Vamos orar também por essas famílias. Nós temos visto aí na notícia, nós temos visto nas redes sociais, né, como essa chuva tá destruindo. E escuta, queridos, escuta, em nome de Jesus. A culpa não é da chuva. Tá bom? A culpa não é da chuva. A culpa é desses nossos governantes que todo ano só comem o dinheiro público e não fazem nada. A culpa é deles, a culpa não é da chuva. Tá? A culpa é deles que pegam o dinheiro público, gasta para o seu bel prazer, gostam do poder e não alcança a comunidade. A minha palavra profética é que Deus arranque esse povo do poder. Que Deus tire, que Deus veja o quão deplorável, sabe, eles são. Porque eles não enxergam a comunidade, eles não enxergam as pessoas. Então vamos orar, sabe, por essas famílias. Sabe, eu sei que tem muitas igrejas, e a Rave é uma delas, que está aí compartilhando, sabe, o Pix lá para ajudar o pessoal aqui do Recanto, né? Tem outro pessoal lá do Capão Redondo, tem uma associação que está ajudando. Então, se você pode contribuir, contribua, tá bom? E se você não pode contribuir, ore para que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias que perderam, sabe, todos os seus bens, os seus móveis. E isso é inadmissível, não alcançou a minha vida, por graça e bondade de Deus, né? A enchente não chegou aqui, mas chegou em muitas famílias, irmãos. Então vamos orar, tá bom? Então eu quero pedir para você, ore por essas famílias. Se você puder também, contribua, ajuda de alguma forma, tá bom? Para que a igreja não faça apenas
com palavras, né? Mas que a igreja também tome uma atitude, tá bom? Nós estamos em festa como igreja, mas nós nos solidarizamos, tá bom? Com essas famílias que estão passando e que tomara que as autoridades públicas, né? Prefeitos municipais e prefeito estadual tome alguma atitude rápida para ajudar essas famílias, no nome de Jesus, tá bom? Então nós precisamos, é isso mesmo, Rei, precisamos, tá bom? Não é porque não doeu em você que você vai deixar passar, tá bom, irmãos? Então, por gentileza, faça isso, tá bom? Ajude de alguma forma, se você pode, vou reforçar, se você pode contribuir nos meus status aqui, eu vou repetir, tá bom? O post da pessoa responsável, se não me falha memória, o nome dela é Aline, tá bom? Ela é responsável, ela é de uma ONG, tá bom? Ela é de uma ONG que está aí trabalhando, de uma associação, desculpa, ONG não, ela é de uma associação que está trabalhando e ajudando em prol do bairro, tá bom? Então vamos lá, vamos fortalecer. Se você pode contribuir, doa mesmo. Se você não pode contribuir com o Pix, tenta entrar em contato com ela, veja que forma que você pode também ajudar, tá bom? Mas a calamidade foi muito grande, tá bom? No Recanto Campo Belo, e não só no Recanto ali, a distrito de Palheiros todo foi muito atingido, tá bom? Do Recanto para frente ali também foi muito atingido, ali, né, perto ali da garagem da CMTC, antiga CMTC, né, e tantos bairros, Capão Redondo. Então, vamos orar e vamos ajudar, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos primeiramente agradecer por este tempo de leitura da palavra e nós queremos também, Senhor, louvar porque a sua palavra ela é completa. Ela alcança a gente de uma maneira extraordinária e nos mostra caminhos que devemos seguir para a glória do seu santo nome, do seu poderoso nome, Pai. Então eu quero aqui apresentar a nossa vida diante de Ti, cada homem, cada mulher que está ouvindo, sabe, esta palavra, está recebendo, está na leitura anual conosco, lendo a Tua palavra, aprendendo com profundidade cada texto, Senhor, e eu quero Te louvar por isso, porque a cada dia o Senhor vem nos usando com graça e bondade para a glória do nome de Jesus. Pai, eu também quero orar por essas famílias, Senhor, que a chuva tenha atingido de uma maneira tão terrível, Senhor. E claro, nós não estamos aqui culpando a chuva, que é uma ação da natureza, né? É uma ação da natureza, mas nós estamos aqui pontuando, Senhor. Senhor, tem misericórdia deste país, desse estado, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Porque não é só o distrito de Palheiros, nós vamos ter aí zona leste extremamente atacada pela chuva, nós vamos ter aqui a zona sul totalmente atacada pela chuva, nós vamos ter o ABC totalmente atacado pela chuva. Aonde estão essas autoridades, Senhor? Aonde estão essas autoridades? Então a minha oração é que eles despertem, Senhor, ou o Senhor destrone, tire esses homens do poder, coloquem homens sérios no poder, coloquem homens que olhem para a comunidade, que queira trabalhar em prol da comunidade. Nós estamos vendo problema de anos que nunca é resolvido. Por quê? Porque o poder público não se preocupa em resolver. O poder público se preocupa em gastar, como eu estava dizendo. Se nós como povo, Senhor, se nós como povo entendêssemos as necessidades, nós não gastaríamos milhões com festa enquanto o povo está perecendo. São milhões gastos no Natal, são milhões gastos no Ano Novo, são milhões gastos agora que vai acontecer, né? Esse lixo do carnaval, são milhões, enquanto isso o povo está perecendo. Ridículo, o povo está perecendo, enquanto isso o governo está gastando milhões com festas. Como administrar? Isso não é uma boa administração, irmãos. Isso não é, e eu clamo ao Senhor, Jesus, tenha de misericórdia. Uma boa administração é entender que não é tempo de festa, é tempo de consertar, é tempo de alinhar. Aleluia, então que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e eu peço, Senhor, tire esses homens, coloque homens sérios, homens que estão preocupados verdadeiramente com a nação, que vai gastar o dinheiro, Senhor, da população com aquilo que importa. Em nome de Jesus, seja ele quem for o responsável,
Em nome de Jesus, eu peço, eu clamo, eu me uno com esses irmãos nesta manhã. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia de cada família que perdeu tudo. E agora, será que o poder público vai restituir o que eles perderam? Mas gastar milhões com festas, eles estão gastando. Fica aqui a minha indignação, Senhor, diante do poder público. Fica aqui a minha indignação diante dessas autoridades que não olham para a população. E eles foram levantados para olhar para o cidadão. Eles foram levantados para olhar para a população, para olhar para a comunidade e assistir essas comunidades. E eles não estão desenvolvendo os seus papéis. Que o Senhor trabalhe com o seu punho forte, com a sua mão forte sobre esses homens, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E vamos orar, amém? Vamos orar pelo nosso estado, vamos orar pelas nossas comunidades, vamos orar pelo nosso país, porque precisamos. Lembre-se, 2026 é um ano muito importante. Ore ao Senhor e vamos tirar essas pessoas corruptas que só querem roubar, só querem viver no luxo, enquanto isso a comunidade está sendo deplorada. Associação Vilela, né, Rê? Obrigado, Rê. A Associação Vilela, que é a representante é a Aline, tá bom? Está aí o Instagram. Então vamos lá, vamos dar uma ajuda de alguma forma, tá bom, irmãos? Ó, beijão no coração.